paz do Senhor, amada igreja, é com muita alegria que nos colocamos essa noite em oração ao nosso Deus e como os adolescentes participarem, da liturgia dessa noite. E eu, como professor dos adolescentes, junto com a irmã Gilza, solicitamos a todos os adolescentes que pudessem participar dessa liturgia, e eles fizeram com bastante carinho e dedicação. E eu peço à igreja desde já que esteja orando pelos adolescentes, que tem sido uma fase muito difícil para eles, irmãos. Essa fase que eles vivem com muita liberdade, presos em casa por conta da pandemia, sem aulas, muitos deles online o tempo todo. Então, irmãos, eu peço que os irmãos estejam orando por eles. E nesse sentido de oração também eu inicio esse culto orando ao Senhor para que abençoe a nossa reunião. Oremos, irmãos. Grandioso Deus e Pai, abençoa essa noite, Deus, a tua igreja reunida para orar. Que possamos, Senhor, te agradar. E que o Senhor, Pai, tenha misericórdia da tua igreja e possa ouvir, Senhor. E possa, Senhor, cuidar de cada um de nós, Senhor, que carecemos tanto do teu amor, da tua bondade, Deus. Tenha misericórdia da tua igreja. E nesse momento, especialmente, Deus, eu peço pelos adolescentes. Tenha misericórdia deles, Senhor. Fala o nosso coração nessa noite, através, Pai, da irmã Érica, que trará a tua palavra. Fala aos nossos corações, Pai, e ouça, Pai, o clamor de cada um aqui. É com perdão de nossos pecados, Senhor, que eu oro. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Boa noite, irmãos. Agora estaremos lendo o livro de Mateus. Mateus, capítulo 28, versículos 18 ao 20. Repetindo, Mateus, capítulo 28, do versículo 18 ao 20. E assim diz a grande comissão. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Boa noite, irmãos. É mais uma vez um prazer estar na reunião de oração, juntamente com os nossos adolescentes. Eu convido a todos que juntos comigo façamos uma oração. Estaremos orando pela nossa igreja, pela Igreja de Cristo. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvamos e agradecemos o seu nome. Meu Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor, pelo teu infinito amor, a tua infinita bondade. Senhor, nos lembramos agora do teu povo, Senhor, os teus filhos, Senhor, a Igreja de Cristo. Ó Pai, intercedemos neste momento pelos projetos, Senhor, pelas missões, Senhor, pelo evangelismo, Senhor, tudo aquilo que é tarefa nossa, ó Pai, que nós temos que desempenhar, Senhor, como teus servos e como teus filhos, ó Pai. Que o Senhor possa estar nos ajudando, Senhor, colocamos diante de Ti, Senhor, os nossos desejos, as nossas necessidades, sabendo que o Senhor sabe de tudo, ó Pai, e que de acordo com a Tua vontade o Senhor concede, Senhor, que se realizem, Senhor, esses sonhos, esses desejos nossos, ó Pai. Que o Senhor ajude a nossa igreja, que o Senhor nos fortaleça, Senhor, que estes momentos que tivemos, Senhor, de confinamento, que possam ter sido utilizados para Te buscar, ó Pai, para aprender mais de Ti, Senhor. E tão logo isso cesse, Senhor, que possamos estar juntos trabalhando na Tua obra, Senhor, anunciando o Teu Evangelho, Senhor. Seja com aqueles que ainda não se sentem fortalecidos, que não se sentem bem, ó Pai, que ainda estão enfraquecidos, Senhor, diante das perdas, das dores atravessadas, ó Pai, nós clamamos por essas pessoas que fazem parte do Teu corpo, Senhor. Nos lembramos também da nossa liderança, ó Pai, que o Senhor venha estar com o pastor, com os presbíteros, os diáconos da nossa igreja, ó Pai, o seminarista, Senhor, o licenciado, todas as lideranças da nossa igreja, Senhor, que o Senhor venha estar com eles, derramando bênção, Senhor, sobre a vida deles, ó Pai,
confirmando os sonhos, Senhor, os desejos dos corações deles, Senhor, os projetos que eles têm, que eles possam estar colocando diante de Ti, ó Pai, e que a Sua vontade seja feita, ó Pai, através de nós. Perdoa, por favor, os nossos pecados, as nossas faltas, e que nós pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar meus olhos abri, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, Tua graça me alcançou. E ao ver Tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitória. Vencido é o pecado perante Ti. Me prostrarei, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, Tua graça me alcançou. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor. Não sou merecedor, Tua graça me alcançou. Olá, querida igreja, paz do Senhor. Agora vamos orar. Senhor Deus e Pai, tenha misericórdia dos membros da nossa igreja, Senhor, que estão doentes,
que o Senhor abençoe ele, Senhor, e também tenha misericórdia dos parentes dele, se algum tiver doente, Senhor. Tenha misericórdia da Covid-19 também. Pai, também queria te pedir para que o Senhor proteja a nossa igreja e mantenha ela firme durante essa pandemia, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Olá, igreja, boa noite. Então, agora estaremos fazendo a leitura bíblica que encontra-se em Marcos, capítulo 16, versículo 14 ao 18, que nos diz assim: Por último, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto eles estavam à mesa comendo. Ele os repreendeu por não terem fé e por teimarem em não acreditar no que haviam contado os que o tinham visto ressuscitado. Então ele disse: Vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aos que crerem será dado o poder de fazer estes milagres: expulsar demônios pelo poder do meu nome e falar novas línguas. Se pegarem cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. E, quando puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Boa noite, amada igreja, e vim orar pela vida dos missionários. Então vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, Senhor, que está sendo um dia muito bom. Queria agradecer, Senhor, pela vida dos missionários, que o Senhor continue abençoando eles, o trabalho deles, que eles fazem um trabalho muito lindo levando essa palavra ao redor do mundo, Senhor. Que o Senhor continue abençoando a vida deles a cada dia mais. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, meus amados irmãos da Igreja Presbiteriana da Praia da Bica. Hoje nós estamos com os adolescentes nessa direção do culto de oração. E o Gilmar me pediu que eu trouxesse uma palavra e eu gostaria de estar compartilhando essa palavra que o Senhor colocou no meu coração aos irmãos. É direcionada, lógico, aos adolescentes, mas a todos nós, porque não importa se somos adultos, se somos idosos, jovens ou adolescentes. Somos todos cristãos, estamos realizando essa caminhada rumo à cidade celestial. E nesse caminho, a gente encontra muitos percalços, muitas dificuldades, a gente encontra momentos de crescimento. E visando esse crescimento, é que eu estou aqui. Eu separei uma passagem da Bíblia que está lá em Mateus 5, 37. É uma passagem que está inserida dentro do contexto das bem-aventuranças que Jesus falou, né, do Sermão do Monte. E certa vez eu ouvi um pregador falando sobre isso, que o Sermão do Monte, ele deve ser muito bem estudado. Todas essas palavras, aliás, toda a Bíblia, até uma vírgula da Bíblia é importante. Um ponto final da vírgula é importante. E o Sermão do Monte é uma série de instruções vindas do próprio Senhor Jesus à sua igreja. Então é preciso que a gente tenha bastante atenção ao Sermão do Monte. O pastor Carlos Júnior até também fez uma devocional sobre isso. E eu acho que são passagens da Bíblia tão importantes que nós devemos, sejamos crentes maduros ou não, sempre recorrer ao Sermão do Monte. Ele sempre nos traz muito ensinamento. E essa passagem é a seguinte, diz assim: seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Na verdade, eu vou utilizar essa passagem e vou utilizar mais duas passagens da Bíblia
para que a gente faça uma comparação e que a gente tome um posicionamento em relação a essas duas passagens. Nós vivemos num momento em que hoje em dia nós não somos mais espectadores. A pandemia veio intensificar isso. No passado, nós ligávamos a televisão e assistíamos os artistas falando, os políticos falando, os apresentadores de televisão falando, as celebridades e até mesmo os pastores, né? Os programas de televisão que tinham os programas em que tinham os pastores, a gente já sabia os programas que eram os mais vistos. Só que nós vivemos num momento, o momento atual, e com a pandemia, com a internet isso aumentou, com a pandemia eu acho que agora isso vai ficar cada vez mais forte, em que nós somos chamados a nos posicionarmos em relação a várias circunstâncias da nossa vida, a nos posicionarmos sobre inúmeros temas. E dependendo daquilo que a gente fala, nós somos vistos daquela forma. Por exemplo, nas campanhas políticas, uma das perguntas que os repórteres fazem: você é a favor ou contra o aborto? Você é a favor ou contra o casamento de homossexuais? Você é a favor ou contra as crianças ficarem em tempo integral na escola? Você é a favor ou contra alguns assuntos serem tratados na escola, ou isso compete aos pais transmitir aos seus filhos? E dentre outros assuntos, são inúmeros, são incontáveis, se a gente for parar para pensar. Então, a todo momento hoje, nós somos questionados. Se você entrar no seu Facebook, você pode colocar sua posição. Se você entrar no seu Instagram, você pode colocar sua posição. Você pode fazer um vídeo, como eu estou fazendo agora, e colocar a sua posição. Então, essa passagem que Jesus nos traz é cada vez mais atual. Ela é atualíssima. Porque hoje você é colocado em xeque, a sua posição, o seu posicionamento, a sua fé é colocada em xeque o tempo todo. Até aqueles mais reservados, os mais tímidos, acabam tendo que se posicionar também. Já até conversei com algumas pessoas na igreja, depois que aconteceu a pandemia, as pessoas falaram assim: nossa, eu nunca falei em público, nunca, mas agora a gente tá tendo que fazer vídeo, toda hora faz vídeo. Então, assim, é muito atual essa passagem da Bíblia, né? Seja a tua palavra sim, sim, não, não. O que diz tu passar vem do maligno. E aí vem a nossa responsabilidade como cristãos do que a gente vai falar. A Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração. E a gente precisa cada vez mais se encher de Deus para que Cristo cresça e a gente possa falar cada vez mais coisas a respeito de Deus e da sua glória. Glorificar a Deus através da nossa vida e através da nossa boca, através do nosso falar. E cada vez mais nós estamos sendo impelidos a falar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acha. Então, se a gente está cheio do Senhor, está cheio da palavra, se a gente estuda,
de modo algum vai sair alguma palavra torpe da nossa boca. Ou se falarmos, a gente vai perceber e a gente vai se corrigir, a gente vai se retratar. E isso tem sido uma constante em nossa vida. Hoje em dia nós temos até profissão de influenciadores. Para quem não sabe, é só colocar lá. Os adolescentes sabem o que são os influenciadores. Mas existem também os coaches, né? Então, que também já tem um outro papel, tá? Mas que também são pessoas que acabam interferindo de uma forma ou de outra, uma forma boa ou às vezes não tão boa na vida das pessoas. A questão é, será que a gente está preparado? Eu acho que se a gente não estiver preparado, chegou a hora da gente se preparar e da gente fazer uma coisa que nunca sai de moda, que nunca deixa de ser atual, que é estudar a Bíblia e conhecer o Senhor e fazê-lo conhecido. Acho que nunca no período da nossa história, da nossa geração, essa é uma oportunidade ímpar. No período da pandemia, a gente viu que as mensagens, né, as igrejas, todas se tornaram, acho que a grande maioria tem culto online, né? Então, assim, mais do que nunca, agora nós temos que ter uma posição. Ou seja, você tem que saber aquilo que você fala, se aquilo é sim ou se aquilo é não, você tem que saber. E você que é adolescente, eu acho que você está sendo colocado até de uma forma, eu não digo precoce, mas mais intensa. Porque o adolescente hoje que tem Instagram, Facebook alguns não gostam, TikTok, estão sempre comentando alguma coisa a respeito de algum assunto, a respeito de uma série, a respeito de um filme, a respeito de um jogo, dando dicas. Então vocês são uma geração que estão em constante vivência disso, de dizer o que pensam, de colocar o posicionamento a respeito daquilo que vocês acreditam. Então, mais do que nunca, vocês têm que viver essa palavra. Mais do que nunca, essa palavra tem que estar na mente e no coração de vocês. E vocês têm que cada vez mais procurar conhecer o Senhor e torná-lo conhecido. Eu queria ler duas passagens da Bíblia e que vocês prestassem bastante atenção na diferença, tá? Porque o que acontece? Dependendo da forma como você se posiciona diante do mundo, diante das circunstâncias que são postas para você, diante até do seu comportamento, da sua vida cristã, diante daquilo que você, da forma como você se posiciona, isso tem um impacto, isso tem uma consequência na sua vida e na vida de outras pessoas. Então eu queria ler primeiramente Gênesis 3. Eu vou ler o diálogo em que Eva teve com a serpente. Diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele
não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Esse foi um momento da vida de Eva, da vida de Adão, que mudou a história de toda a humanidade. Eu vi um vídeo recentemente É um vídeo que fala sobre o milagre da vida, a formação, como é a formação do bebê. É um vídeo bem interessante, mas antigo. Eu acho que ele é do Discovery, mas ele é antigo, esse vídeo. E esse vídeo fala que no mundo, já estiveram no mundo bilhões de pessoas. E eu fiquei pensando assim, como a ação de Adão e Eva impactaram a vida de bilhões de pessoas. Como impactou a minha vida, como impacta a sua vida até hoje. Então, eu fiquei pensando, a gente tem que se posicionar. Primeiramente, aqui analisando a situação de Eva, primeiro que Eva travou um diálogo com a serpente. Ela sabia qual era a regra. A regra que Deus deu era: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis. Por que Eva estava travando uma conversa com a serpente, se ela já sabia? Então, essa falta de afirmação de Eva não era falta de conhecimento. Ela não tinha ausência de conhecimento. Ela conhecia a ordem de Deus. Ela conhecia o mandamento de Deus. O que faltou a Eva não foi uma falta de conhecimento. Foi uma firmeza. Convicção naquilo que Deus tinha falado. Então, e a partir disso surgiu esse diálogo, por causa dessa ausência de convicção. Então, a convicção, desde que o mundo é mundo, é algo importante na vida do cristão. Não adianta você achar que você vai ser cristão. Tem uma palavra que fala, eu esqueci agora, é como se fosse vacilando entre dois pensamentos. Acho que é cocheando, eu não me recordo, gente. Mas o outro verbo também traduz bem, é vacilando entre dois pensamentos. Não pense você que você vai agradar o Senhor vacilando entre dois pensamentos. Além de não agradar o Senhor, esse seu comportamento oscilatório provavelmente vai te levar à queda. Então, como aconteceu com a Eva, impactou a vida dela e impactou a vida de bilhões de pessoas. Talvez hoje acho que tem mais bilhões, sei lá, trilhões de pessoas, tá? E a gente também vê
né, nesse comportamento de Eva, que a Bíblia fala, ali o capítulo que a gente leu, Mateus 5, fala: o que disto passar vem do maligno. Poxa, interessante, né? Porque foi exatamente o que aconteceu com ela. O que Jesus falou lá em Mateus 5,37 é exatamente o que aconteceu com ela. Ela ficou entre dois pensamentos. Ela queria, ao mesmo tempo ela sabia que não poderia comer, mas ao mesmo tempo ela se sujeitou e comeu. Ela aceitou a proposta. Aceitou, pagou para ver, né? Ela pagou para ver. E aconteceu isso. A gente não tem que pagar para ver, gente. Tá tudo escrito na Bíblia. Se a gente analisar, se a gente conhecer, se a gente estudar, tá tudo aqui. E nós temos hoje ainda o Espírito Santo que nos auxilia. É o Espírito Santo que nos guia toda a verdade. Jesus falou: ele os guiará a toda a verdade. Então, não tem desculpa, gente. Não tem desculpa. Cuidado com os seus pensamentos. Cuidado com a sua falta de firmeza. Hoje, Deus requer uma geração firme. Uma geração que seja sim, sim, não, não. Deus requer isso de vocês. Deus requer isso de mim. Só que eu já tenho uma certa idade, né? Que isso fica um pouco mais fácil. Mas a Bíblia também fala que quem deseja sabedoria, peça a Deus. E a sabedoria não tem um pouco a ver com a idade, mas não tanto. Porque como ela vem de Deus, se você pedir ela a Deus, ele vai te dar. Se você pedir orientação do Espírito Santo, ele vai te dar. Foi algo que faltou a Eva. Eva não observou o mandamento de Deus, tá? E eu vou ler agora também a história de uma outra pessoa, que é o caso de José. Para a gente poder estabelecer um parâmetro, uma diferença, e para a gente observar que quando a gente procede conforme essa passagem que Jesus falou lá no Sermão do Monte, sobre o nosso proceder, a gente vê a diferença. Vamos ler em Gênesis 39, que fala um episódio da história de José. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia além do pão que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu, depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo, meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Porque és mulher, és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela. Sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios e ninguém dos de casa se achava presente.
Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu, fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou a casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse: o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele deixou as vestes ao meu lado e fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José. E lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Existe uma grande diferença. A situação é bem parecida com a que Eva e no caso também Adão viveram, com a situação que José viveu. Deus deixou os Adão e Eva, né, no jardim para que eles pudessem serem os administradores do jardim. Deus delegou a eles todas essas coisas. Eles passaram a cuidar daquilo ali. Assim como José. Foi uma relação de confiança. Existia isso entre Adão e Eva e Deus. Mas acontece, assim como José. A Bíblia fala que, olha, e ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou as mãos tudo o que tinha. Isabel, fecha aqui, por favor, a porta. Desculpa. Ele passou tudo o que tinha, tá? E José administrou muito bem a sua casa. Mas Potifar deu uma ordem a José, assim como Deus deu uma ordem a Adão e Eva. A ordem que Deus deu foi: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Por favor, você pode fechar a porta. E Potifar também falou: olha, você pode administrar tudo, tomar conta de tudo, menos da minha esposa. E quando Satanás tentou José, qual foi a resposta de José? Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às mãos. E aí ele vem falando, né? Ele não é maior do que eu nesta casa, nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então, eu quero que vocês vejam a diferença e a consequência. Aqui, José estava sendo provado também, né? E ele foi aprovado, tanto que ele se tornou governador na terra do Egito, depois de vários episódios que a gente sabe, quem conhece a história de José. Quem não conhece, leia, porque é uma das histórias mais lindas da Bíblia. E a gente aprende muito com José, porque José é um tipo de Cristo. José, ele veio como
demonstrando aqui algumas características de Cristo, né? Então, já veio antecipando, né, alguns atos do nosso Senhor. Então, esse aqui foi uma das circunstâncias em que José resistiu e José preferiu obedecer a Deus, preferiu firmar a sua posição. E qual foi a posição de José? Ele disse não. Ele disse não. Ele recusou. Tá lá em 39:8. Ele recusou, tá? Isso custou caro para ele, porque ele foi jogado na prisão, tá? Então, muitas vezes, não se iluda. O seu não ou o seu sim vai te levar para uma prisão, vai te levar para um isolamento, vai te levar, às vezes, até vou trazer aqui para o contexto de um adolescente, para uma exclusão de um grupo. Você vai ficar marcado, você vai ficar taxado, tá bom? Isso pode acontecer, como pode também não acontecer, tá? Agora, saiba de uma coisa. Se a sua posição, tá? Não é só o adolescente, não. Aqui, nós também, como eu falei no início da mensagem, tá? Nós, hoje, somos a todo tempo convocados a falar a nossa opinião, aquilo que a gente pensa, tá? Mas, na vida do adolescente, isso fica um pouco mais... é um pouco mais aparente, mais marcante, porque é uma fase da vida em que há uma necessidade da gente se reafirmar, da gente estar inserido em um grupo. Isso para eles é algo importante, estar inserido em um grupo, tá? Ter amigos. Então, assim, muitas vezes a rejeição dentro desse grupo, ela é dolorosa. A rejeição dentro desse grupo, ela às vezes traz reflexo no estado anímico mesmo da pessoa, tá? Às vezes é um amigo que ele tem, ou uma amiga, e que aquele adolescente, por Jesus, ele vai ter que dizer não, ou sim, dependendo da circunstância. E isso é difícil, é penoso, é doloroso, mas você não é o único, vocês não são os únicos, tá? José, quando ele foi vendido como escravo, ele tinha 17 anos. E ele chegou a governador quando tinha 37. Olha só quanto tempo. Quanto tempo. Mas quem não conhece a história de José, leia. Porque por causa de José, o povo daquela época, né, houve uma grande fome. E por causa da sabedoria de José, ele foi colocado como governador do Egito, né? Toda aquela geração, tá? De pessoas, de povos, foram poupados, suas vidas foram poupadas por causa da sabedoria de José, tá? Pode fechar a porta aqui, por favor? Gente, desculpa, a casa que tem criança é assim mesmo. Então, toda uma geração foi poupada. E, principalmente, o povo de Israel. O povo de Israel sobreviveu a esse período de fome que houve na terra, 7 anos, graças à sabedoria que Deus deu a José para administrar os grãos e o período de fartura que o Egito viveu. E por conta disso, tá? A família de Jacó, que deu origem, né, ao povo de Israel, está aí até hoje, né? A gente vê o Estado de Israel. Olha o impacto que
o não de José teve na vida de toda uma geração e de toda uma nação. É isso que eu queria deixar para vocês. E uma última observação, depois vocês leiam, nesse capítulo 39, em 3 momentos, em um capítulo só, a Bíblia fala assim: o Senhor era com José. Ela fala isso em 3 momentos. Minha querida igreja, queridos adolescentes, é esse o meu desejo. Que o Senhor seja com você. Que nas situações, nos momentos em que você tiver que se posicionar, e eles vão vir, muitas vezes, você possa usar esse versículo da Bíblia. Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não. O que diz tu passar vem do maligno. Reflita, leia, medite nessa palavra. Use essa palavra. A palavra de Deus, ela é dentro da armadura de Deus. Ela é a espada, ela é para ser usada. Ela é para ser manuseada. Ela é uma arma de combate. A palavra de Deus, que é a espada do Espírito, é uma arma. Use-a como uma arma para que você seja, para que na sua vida aconteça exatamente como aconteceu com a vida de José. Todos os propósitos que o Senhor tenha na sua vida possam ser cumpridos. As boas obras que o Senhor preparou para que você andasse nela, para que você ande nelas. Porque foi exatamente isso que aconteceu com José. E os reflexos, as consequências foram consequências de vida e não de morte. Porque os atos de José salvaram muitas vidas. Em compensação, os atos de Adão e Eva foram desastrosos. Porque eles não observaram isso. Eles vacilaram em seus pensamentos. Não vacilem em seus pensamentos. Sejamos firmes. Deus nos chamou para estarmos firmes. A paz do Senhor. E tenha uma boa quarta-feira. Final de noite, né? Tchau. Boa noite, igreja. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, que reunião abençoada. Louvamos a Deus pela vida das nossas... Boa noite, igreja. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, que reunião abençoada. Louvamos a Deus pela vida das nossas ex-crianças. Agora não são mais crianças, são os nossos adolescentes. Louvamos a Deus porque eles permanecem nos caminhos do Senhor. Eram crianças, né, que serviam ao Senhor, agora são adolescentes que servem ao Senhor. E em nome de Jesus serão homens e mulheres, idosos, que servirão ao Senhor. Louvamos a Deus também pela vida dos professores, né, do Mazinho, da Gilza, da Érica, que trouxe essa palavra que muito edificou as nossas vidas. Louvamos a Deus pela vida da nossa igreja. Eu louvo a Deus pela sua vida, você que está nos acompanhando. Agora, meus amados irmãos, receba a bênção do Senhor. Povo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão, o consolo, o direcionamento do Santo Espírito de Deus, seja sobre vós, povo amado da Praia da Bica, e sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, não somente hoje, mas pelos séculos dos séculos. A igreja diz: amém. Deus te abençoe, queridos, graça e paz.